Antigamente dizia-se muito que nós deveríamos honrar pai e mãe, independente do tipo de pessoa que eles fossem. Existia quase que uma regra de que pai e mãe era algo sagrado, mas o que a maioria das pessoas não parava para pensar, e algumas não pensam até os dias de hoje, é que pai e mãe também são seres humanos. E ao mesmo tempo em que eles têm qualidades e boas intenções, eles também têm defeitos e alguns têm ainda mais defeitos do que qualidades, sendo que alguns deles nem sequer têm boas intenções, diga-se de passagem. Para aqueles que ainda acreditam que pai e mãe são seres intocáveis, fazendo com que seus filhos aceitem e sejam coniventes com todas as suas atitudes, o caso de hoje nos traz um questionamento muito sincero. Como podemos explicar o comportamento de uma mãe que quer roubar o filho da sua própria filha? Como uma filha deveria agir em relação à sua própria mãe que quer pegar o seu neto e levar embora para sempre? Existem mães, pessoal, que merecem toda a reverência dos seus filhos, mas existem outras, por sua vez, que nunca deveriam ser chamadas de mãe, porque descaracteriza esse nome tão lindo. Em 2007, a Andrea deu uma outra chance para sua mãe, a Tânia, justamente porque ela pensava que pai e mãe era sagrado, e mesmo depois que a sua mãe tentou roubar o seu filho, ela ainda sentia que deveria perdoá-la e se reaproximar daquela figura materna sagrada. E sabe o que aconteceu? Ela acabou perdendo a sua vida pelas mãos da própria mãe. Eu acho que devemos repensar sobre essa romantização da relação entre pais e filhos, porque às vezes as mães ou pais podem ser cruéis, afinal de contas, eles são seres humanos, e a psicopatia, a crueldade e o sadismo não deixam uma pessoa no momento em que ela se torna pai ou mãe. Eu sei que esse assunto é polêmico, mas quando eu terminar de contar esse caso para vocês, eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então vamos logo chamar essa vinheta e bora pro caso de hoje. O caso de hoje se passa todo no estado do Paraná e é um caso brasileiro e um caso meio que surpreendente, viu, gente? Tudo começou com a dona Tânia de Janira Melo Becker de Lorena. Ela vivia na cidade de Quatro Barras, no interior do estado do Paraná, junto com o seu marido Ivo Rosa de Lorena e suas quatro filhas. Dentre as filhas tinha a Andréia, que é basicamente a figura principal do nosso caso de hoje. Depois do nascimento da sua quarta filha, a dona Tânia resolveu fazer uma laqueadura. Ela não queria ter mais filhos, afinal de contas a família já estava bem grande e bem completa. Em algum momento dessa narrativa, o casal se separou e a dona Tânia se mudou para Ponta Grossa, ainda no estado do Paraná, com suas quatro filhas. Após o divórcio, a Tânia decidiu que queria viver um novo amor e, após alguns encontros casuais, ela acabou conhecendo um homem que era 12 anos mais novo que ela. Ele se chamava Everson Luiz Cilian. A mulher, pessoal, simplesmente ficou apaixonada pelo homem. E mais que depressa os dois começaram a namorar. Nesse meio tempo, a Andrea também tinha arrumado um namoradinho e acabou engravidando. A ideia inicial era que ela fosse morar com o seu namorado, mas ainda durante a gravidez eles perceberam que a relação não daria muito certo e ela acabou continuando morando com a sua mãe. Quem acabou indo morar com elas também foi o Everson, e quando a Andrea deu à luz a um menino chamado Lucas, o Everson inventou que também queria ter um filho. Ele disse para Tânia que o seu sonho era ser pai e que ele queria ser pai de um menino. Ele queria ter um filho homem. Só que nesse momento a gente precisa lembrar que a Tânia tinha feito uma laqueadura após a sua última gravidez. Então ela não poderia mais engravidar. Consequentemente, não poderia dar um filho para o Everson. E essa frustração que o homem foi submetido ao saber que provavelmente naquele relacionamento ele não seria pai, fez com que ele se tornasse um cara extremamente agressivo. Na verdade, se tornar não, né, gente? Deixa eu reformular isso aqui. O que aconteceu foi que ele acabou mostrando quem ele realmente era e passou a agredir física
e verbalmente a dona Tânia. Só que aquela mulher estava perdidamente apaixonada por aquele homem. Ela o descrevia para suas amigas e para sua família como um verdadeiro príncipe encantado, sempre ressaltando o quanto seu namorado era jovem, musculoso e viril. Ela dizia que se sentia viva de novo ao lado dele. Então ela aceitava aquela violência bem quietinha, porque afinal de contas ela não conseguiria viver sem o Everson. Quem não gostava muito do rumo que aquela história estava tomando era a Andrea, que por mais de uma vez registrou boletins de ocorrência contra o seu padrasto. Ela sentia medo dele, sentia medo que ele machucasse a sua mãe ou que as agressões começassem a incluir ela ou o seu filho que tinha acabado de nascer. Em um determinado momento dessa história, o Everson descobriu sobre esses boletins de ocorrência e isso naturalmente fez com que ele passasse a ter raiva da Andrea. Ele estava sempre tentando envenenar a relação entre mãe e filha e aquela casa virou assim um verdadeiro inferno. E como nada tão ruim que não possa piorar, nessa época a Andrea acabou sofrendo um acidente e ela ficou bastante debilitada. Ela teve que colocar pinos na coluna e chegou a ficar hospitalizada por quase uma semana. Quando ela foi ter alta do hospital, a Tânia, mãe da Andrea, ligou para o pai dela, o senhor Ivo, e disse que ele deveria ficar com a filha porque ela já teria que cuidar do Lucas e também porque o Everson estava com um pouco de birra ali da Andrea. Ele não queria muito contato com ela, essa é a bem da verdade. E essa situação ficou basicamente desse jeito. A Andrea foi passar um tempo com o seu pai em Quatro Barras e o seu filho Lucas continuou na casa da avó em Ponta Grossa. Para Tânia, aquela era a oportunidade perfeita, porque ela não podia ter filhos e o seu namorado Everson queria um filho e ele queria um menininho. E agora eles passaram a agir como se fossem os pais do Lucas, o que é no mínimo bizarro, porque a Tânia ensinou o seu neto a chamá-la de mãe. Ela agia como se fosse a verdadeira mãe do menino e dizia para ele que o Everson era o seu papai. Enquanto isso, a Andrea estava na casa do seu pai, se recuperando. Não foi nada fácil a recuperação dela. A mulher tinha dificuldade em se movimentar e precisava de ajuda para tudo, inclusive para tomar banho. E numa situação dessas, ela ficou extremamente envergonhada, porque quem ajudava ela com tudo isso, com o banho também, era o seu pai, e ela esperava que a sua mãe fosse fazer isso. Inclusive, ela ficou bem chateada quando a Tânia disse que ela teria que ficar com o pai durante o processo de recuperação. Até porque ela ficaria longe do seu filho também nesse tempo. Isso para ela foi horrível, sabe? Mas foi o que acabou acontecendo. A gente percebe que a Tânia já tinha, né, essa intenção aí de assumir a maternidade do Lucas e tratou de se livrar da filha naquele primeiro momento. A Andrea, pessoal, também se queixava de que a sua mãe nunca levava o Lucas para vê-la. Ela não imaginava que a Tânia já estava fazendo ali uma lavagem cerebral no menino e ensinando a ele que ela era sua mãe. Ela achava que estava tudo certo e que a Tânia tinha as melhores intenções. Quando a Andrea se recuperou, ela foi para Ponta Grossa para ver o seu filho e chegando lá, ela ficou surpresa ao ver o seu filho chamando a Tânia de mamãe. Foi aí que caiu a ficha dela que a sua mãe estava tentando roubar o seu filho. Ela imediatamente disse que levaria o menino embora, mas foi impedida pela Tânia, que fez um verdadeiro escândalo, dizendo que o Lucas era filho dela e que ela não poderia levar o menino embora. Depois disso, a Andrea procurou o conselho tutelar, ela tentou recuperar o seu filho, mas a Tânia conseguia convencer os agentes de bem-estar infantil de que estava fazendo o melhor para o Lucas, porque, segundo ela, a Andrea não tinha condições de criar o menino e também maltratava ele. Foi uma situação bem chata, porque ela se aproveitou da vulnerabilidade da própria filha, que tinha acabado de sofrer um acidente, para roubar o filho dela. E foi aí, gente, que a Andrea reencontrou um velho colega de escola chamado Juliano Saldanha. Os dois se aproximaram e rapidamente engataram em um relacionamento sério. E o Juliano se comprometeu a ajudar a Andrea a recuperar o seu filho. O casal passou a morar junto e eles não tinham muito dinheiro, mas o homem fez questão de contratar uma advogada para ajudar a Andrea nessa questão do seu filho. E na justiça foi realmente reconhecido que a guarda do menino era da Andrea.
Ela tinha a guarda integral e total do menino e a Tânia tinha que aceitar. Não tinha nada que ela pudesse fazer quanto a isso. Mas é claro, né, que a mulher não aceitaria tão fácil perder o menino. Afinal de contas, ele era o filho que o Everson queria tanto ter e ela não poderia dar uma criança a ele. Então o Lucas era a última esperança da Tânia para agradar o seu namorado. Foi aí que a Andrea teve uma ideia. Ela disse para sua mãe que iria levar o menino apenas para tomar um sorvete. Dessa forma, a Tânia aceitou entregar o menino para Andrea, mas ela jurava que depois a sua filha devolveria o Lucas para ela, o que obviamente não aconteceu. E agora começa o verdadeiro inferno, porque a Tânia ia quase todos os dias na frente da casa onde a Andrea morava com o Juliano e fazia o maior escândalo, dizendo que aquela mulher tinha roubado seu filho e quem não sabia da história acabava acreditando que a Andrea tinha mesmo tirado o filho da Tânia. Muitas pessoas ali não sabiam que na verdade a Tânia era a mãe da Andrea, portanto vó do Lucas, e acreditavam no que aquela mulher estava dizendo. O escândalo na cidade, pessoal, tomava proporções enormes, porque a Tânia fazia questão de deixar todo mundo alarmado com a sensação de que tinha uma pessoa ali que roubava crianças na cidade. E essa situação continuou e foi piorando até que o casal Andréia e Juliano resolveram se mudar de cidade na esperança que, estando longe, a dona Tânia não faria mais esse tipo de coisa. E nesse meio tempo, a Andréia acabou engravidando do Juliano e deu à luz ao primeiro filho do casal, uma menininha linda que recebeu o nome de Juliana. E por um tempo os dois tiveram sim um pouco de paz, até que em um dia qualquer alguém bateu na porta da casa do casal. E quando eles abriram, era a Tânia. Desta vez ela tinha tomado uma outra postura, ela levou alguns alimentos para o casal e disse que queria fazer as pazes, que entendia o seu papel na vida do Lucas e que estava disposta a ser a avó do menino, mas ela queria ser uma avó presente. E a Andrea acabou caindo nessa história e perdoou a sua mãe e aceitou se reaproximar dela. Infelizmente, a Andrea não imaginava o tamanho do erro que ela estava cometendo, e esse erro custaria caro demais. No dia 12 de fevereiro de 2007, mais uma vez a dona Tânia com o seu namorado Everson foram visitar o Lucas na casa da Andrea. E, gente, não era assim uma visita perto, não era como se ela morasse na mesma cidade. A Tânia e o Everson moravam em Ponta Grossa, enquanto a Andrea e o Juliano estavam morando em Quatro Barras, ou seja, outra cidade. Não foi uma visita assim casual, era uma viagem que precisava ser planejado, né? E mesmo assim, ela vivia visitando a sua filha. E nesse dia teve essa visita e eles foram para lá para almoçar, para passar o dia juntos. Eles levaram alguns presentes para as crianças e também alguns mantimentos que a Andrea estava precisando. Nessa época, apenas o Juliano estava trabalhando e as coisas estavam difíceis para o casal. Bom, a família toda almoçou junto e no momento em que o Juliano ia sair para trabalhar, ele chegou a perguntar se a Andrea queria que ele ficasse em casa para ela não ficar sozinha com a sua mãe e com o seu padrasto. Ela disse que não, falou para ele trabalhar tranquilo, que estava tudo certo, mas assim que o homem saiu para trabalhar, as provações da Andrea começaram. Sua mãe e seu padrasto agrediram muito a mulher que, como sabemos, já tinha um estado físico debilitado por conta do acidente. Depois de agredi-la, eles pegaram um fio de cobre bem grosso, desses de chuveiro, e eles enrolaram em volta do pescoço da Andrea. E para mim a parte mais bizarra é que eles torceram com um alicate esse fio para deixar bem apertado e na sequência colocaram a mulher embaixo da cama. Eu não preciso nem dizer para vocês que ela não sobreviveu, né? Depois de todo esse horror, a Tânia limpou toda a bagunça e ficou esperando o seu genro chegar. Quando o Juliano chegou, ele perguntou onde estava a sua mulher. E a Tânia disse que a Andrea tinha passado mal e tinha ido para um hospital e que ela tinha se prontificado a ficar com as crianças. Ele achou aquela história muito estranha e começou a questionar qual hospital ela estava. A Tânia disse que não sabia e os ânimos começaram a se exaltar. E quando Juliano percebeu, a sua sogra estava saindo de fininho com o Lucas no colo, ou seja, ela ia levar o menino com ela.
Quando percebeu o que estava acontecendo, o Juliano pegou o Lucas do colo da Tânia e a mulher foi embora junto com o Everson. E o homem começou uma busca desenfreada e frenética pela Andréia. Ele foi aos hospitais, chegou a ir até a delegacia para denunciar o seu desaparecimento, mas ainda não tinha dado 24 horas desde a última vez que ela tinha sido vista, e naquela época era imprescindível 24 horas mínimas para iniciar uma investigação de desaparecimento. O homem então voltou para casa e se ajoelhou na beira da cama para fazer uma oração pedindo pelo retorno da esposa. E foi quando ele percebeu que tinha alguma coisa embaixo da cama e ao olhar ele se deparou com o corpo já sem vida da Andrea. Eu imagino que isso foi muito angustiante para ele e ele ficou, pessoal, em total choque e correu chamar o seu sogro e acionar as autoridades também, né? Quando se deram conta de que os responsáveis pela morte da Andrea era provavelmente a sua própria mãe, a Tânia, e o seu padrasto, o Everson, era tarde demais, porque os dois já estavam foragidos. A motivação do crime era clara, tudo aquilo tinha acontecido porque a Tânia queria eliminar a filha do caminho para assumir o papel de mãe do pequeno Lucas. No fim, ela não conseguiu levar o menino com ela, mas acabou escapando de ser presa e ela escapou por muito tempo, viu, gente? Nesse tempo, a vida seguiu o seu curso natural e a Tânia, foragida, ainda chegou a ligar algumas vezes para o seu neto, o Lucas, dizendo que ele deveria ir ficar com ela. Claro que o Lucas, né, agora sendo adulto, sabendo de tudo o que aconteceu, disse que isso jamais iria acontecer e que ela deveria se entregar pelo que fez com a sua mãe. Ninguém sabia, obviamente, mas a essa altura a Tânia tinha assumido a identidade de Lourdes e trabalhava como empregada doméstica na cidade de Marilândia do Sul, ainda no estado do Paraná. O Everson também tinha mudado de nome, ele tinha assumido a identidade de Luiz e trabalhava como eletricista. Os dois eram muito queridos na vizinhança e ninguém desconfiava do passado sombrio do casal. Em 2022, o Everson acabou sendo capturado e preso pela polícia, mas ele manteve a boca bem fechada. Ele não falou sobre o paradeiro da Tânia e disse inclusive que os dois estavam separados desde o dia do crime. 2 anos depois, ou seja, em 2024, a Tânia continuava foragida, faltando apenas 3 anos para esse crime prescrever, e ela se tornar ali uma mulher totalmente livre e fora de risco de ser presa. Esse caso, pessoal, teve uma reviravolta que eu acho que deixou a Tânia assim revoltada, porque faltava só 3 anos para ela ser liberada, para ela não, né, para ela não responder mais por esse crime quando ela foi presa. E isso aconteceu pelo seguinte: no dia 9 de maio de 2024, foi ao ar na TV Globo o caso da Andréia no programa Linha Direta. Para quem não sabe, eu acho muito difícil vocês não saberem, mas para quem não sabe, esse programa é um programa bem famoso que retrata casos criminais. Meu sonho sempre foi apresentar o Linha Direta. Quem sabe um dia, né? Globo, me contrata. Enfim, durante o programa foi falado que a dona Tânia estava foragida há 17 anos e passado as características físicas dela no programa. 2 dias depois, portanto no dia 11 de maio, uma enxurrada de denúncias anônimas começaram a chegar. As pessoas de Marilândia do Sul começaram a ligar os pontos e perceberam que a Lourdes, na verdade, era a Tânia, a mãe da Andréia, que estava foragida após tirar a vida da própria filha. Ela foi presa, mas se reservou o direito de ficar em silêncio. Em junho de 2024, o Everson foi a julgamento. Ele se declarou inocente, mas acabou sendo considerado culpado pela morte da Andréia e foi sentenciado a 21 anos de prisão. Já no caso da Tânia, o caso ainda não foi a julgamento. A promotoria está reunindo mais provas e espera-se que seja pedido a pena máxima, levando em consideração a motivação torpe do crime e também a ligação familiar que ela tinha com a vítima. Existe uma urgência no julgamento deste caso, principalmente pelo tempo que levou para que a Tânia fosse capturada. Então eu acredito que até o início agora de 2025 ela seja julgada e sentenciada. E eu vou voltar aqui para atualizar vocês. Quanto ao Lucas, ele foi criado pelo seu pai biológico, ele não ficou com o Juliano e inclusive teve pouco contato com a sua irmã, a Juliana. Eu tenho certeza que esse menino deve ter traumas, pessoal, inimagináveis
por conta dessa história toda. E o Juliano, por sua vez, se casou novamente, teve mais filhos e a sua esposa sempre o apoiou na busca pela justiça para a Andrea. Ela também criou a Juliana como se fosse sua filha, e a família vive feliz na medida do possível. A Tânia, eu tenho certeza que deve estar indignada, porque no fim ela acabou com a própria vida, ficou sem contato com o neto e agora ainda foi presa. E eu acho que ela deve ter ficado revoltada com esse desfecho da sua própria história, porque faltavam apenas 3 anos para que o crime prescrevesse e ela foi pega basicamente nos 45 do segundo tempo. E eu acho interessante que esse caso tenha basicamente sido resolvido, né, por conta de um programa de TV e da visibilidade, do tanto que é compartilhado esse tipo de assunto. Poderia ter sido um canal aqui do YouTube também. A gente está sempre falando sobre casos que às vezes a pessoa ainda está foragida e por isso é muito importante que vocês sempre compartilhem os nossos vídeos, porque além do entretenimento do caso, obviamente que muitos de vocês assistem, né, por conta da história, do entretenimento e tal, esse tipo de conteúdo também tem uma missão social e muitas vezes a gente está aqui falando sobre casos e esses casos podem ser resolvidos por conta desses vídeos, se eles forem amplamente divulgados. Então, pessoal, assistir um vídeo de True Crime, sempre compartilha, seja meu ou seja de algum outro colega, tem vários youtubers maravilhosos que falam sobre casos criminais, então sempre compartilha, compartilha nas redes sociais, manda para um amigo. Se for um caso não solucionado, compartilha mais ainda, porque quem sabe, né? A nossa missão aqui na Terra é sempre ajudar o próximo. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.